Quando veio a história do Java EE, os criadores do Java ficaram muito decepcionados, porque o Java nasceu para dispositivos que não são computadores. O Java nasceu como uma linguagem para eletrodomésticos. Para isso que ele era multiplataforma, para isso que ele tinha o código intermediário neutro, máquina virtual, foi todo concebido para isso, né? E aí o pessoal pegou o Java e falou, a gente precisa fazer dinheiro com ele. Criaram o Java Server-Side, né? Beleza, fizeram, é onde o dinheiro vive, né? Mas hoje o Java volta para onde ele foi criado mesmo, que é a devices dos mais variados tipos, desde um Blu-ray player que está rodando Java no Brasil todo, telefone celular, que tem aí vários telefones que antigamente rodavam Java, hoje é uma versão, é um Java travestido, né? Nós temos vários tipos de acumuladores de dados, então você pega condomínios inteligentes, esses condomínios coletam dados de consumo de energia das casas, centralizam e mandam isso para uma nuvem. Esses centralizadores de dados, ou chamados de gateways, também tem muita aplicação com Java para isso. Enfim, a tecnologia Java volta às suas origens, e isso é uma coisa bastante interessante para nós. A plataforma Java Embedded, em geral, você pode rodar Java desde cartões, então todo mundo que tem um telefone celular hoje tem uma máquina virtual no bolso, porque o cartão, o chip do telefone celular é um chip que roda Java. Roda uma plataforma que é a menor plataforma do Java, chamada Java Card. Então, o Java Card está presente, então quando as pessoas falam, o Java no telefone morreu, né, é uma falta de informação. Na verdade, o Java continua dentro do telefone, no menor pedaço do seu telefone, e talvez o pedaço mais importante, que é o chip do seu telefone. E não escutamos histórias de pessoas que conseguiram hackear o chip. Eu nunca ouvi história de que o cara hackeou o chip, colocou crédito a mais, justamente porque a tecnologia Java provê toda uma camada de segurança, e, bem da verdade, como ela já é multi-tenance desde a origem, a gente até poderia ter um chip único para Oi, para TIM, para Claro, porque a máquina virtual que roda dentro do cartão seria capaz de fazer isso. Desde dispositivos, então, do tamanho de um cartão, até dispositivos gigantescos, né, como o mainframe, conseguem rodar Java. E isso é uma das coisas que me agrada bastante em estudar Java, em trabalhar com Java. Eu, há 15 anos, acumulo conhecimento em Java e vou usando em diferentes cenários de aplicações aí, sem sofrer grandes mudanças de paradigma, mudanças na linguagem e tudo mais, né? Então, a plataforma Java está bem preparada para o que está vindo aí. Nós temos aqui mais um gráfico falando de ATMs, né, caixa eletrônico, tem impressora, tem um monte de device aí rodando Java. Aqui, uma das questões do Java com relação à plataforma nativa, né, o Java tem suporte a aplicativos headless. Aplicativos headless são aplicativos que não têm nem teclado, nem mouse, nem monitor, e determinados dispositivos, muitas vezes, se você não pluga, né, tem aquela mensagem mega inteligente, né, keyboard not present, press F1, né, quer dizer, teclado não está presente para a parte F1, né. Pô, então, são dispositivos que realmente, no boot, eles já necessitam de um dispositivo de entrada, de um dispositivo de saída, senão eles nem bootam, né? Então, nós temos suporte a headless, nós temos suporte à segurança com sandbox, que permite que você tenha múltiplos fabricantes rodando dentro de uma mesma máquina virtual com segurança, comunidade desenvolvedor, desempenho bom e capacidade de atualização excelente. Então, quando a gente compara Java com desenvolvimento em C, que é muito popular para plataforma embarcado, mesmo para Arduino, pensa que você vai colocar lá 1000 Arduinos em produção, e aí falam assim para você, olha, mas a cada 2 meses nós queremos atualizar o firmware do Arduino. Você fala, bom, eu vou bolar uma estratégia para isso, né, para fazer a atualização remota de firmware do Arduino. Eu já fiz deployment contínuo com Arduino e Raspberry Pi, então é possível que você tenha isso. Mas aí você começa a criar todo um mecanismo e gastar tempo da empresa, consumir recurso da empresa, para criar um sistema de atualização para o Arduino, sendo que isso é algo que já está pronto com Java. Então, talvez valha a pena você usar alguma placa que rode Java, não precisa ser o Raspberry Pi, que é muito grande, para poder se beneficiar desses mecanismos do Java Web Start, Remote Class Loading, tem vários recursos do Java aí que favorecem a rede. Bem, aqui outra visão, Java no cartão, na TV, na máquina virtual. Depois nós temos os servidores, tudo isso disponível como plataforma para você rodar embarcado.
E essa é uma nova placa que saiu, eu estou muito empolgado, eu ganhei uma do pessoal da Alemanha, da Gemalto, essa era uma empresa, uma divisão da Siemens, que foi vendida para a Syntherion, e essa placa tem um chip 3G que roda Java. Qual Java? O Java ME, aquele Java que era do telefone celular. O Java foi, graças a Deus, foi libertado do telefone celular, porque telefone celular é o maior centro de cobaias, né? Nós somos cobaias das empresas de telefonia, gastamos maior grana, e é uma indústria que briga muito e tal. Eu fiquei muito feliz que o Java, em telefone celular, morreu, né? Porque agora a gente tem o Java para embarcados de verdade. Isso que eu falo, eu não considero desenvolvimento para telefone celular desenvolvimento de embarcado, porque o telefone celular atingiu a capacidade de um PC. O telefone celular não é mais... o meu telefone celular, comparado com o meu laptop antigo, ele era melhor do que o meu laptop. Então, a Gemalto lançou esse chip, que roda Java, tem GPIO, tem 3G, e para grandes implementações, larga escala, ele vai custar $5. É um chip que pode mandar SMS, que pode fazer ligação e tal, com preço altamente acessível. Essa placa é a Bubble Board. Eles renomearam o projeto, chama Concept Board. Essa é uma placa com o chip 3G do Java. Quem que reconhece aquele pinout ali, aquelas barras Modu fêmea ali? Ó. Aquele pinout é o pinout do shield do Arduino. Então eu posso pegar nessa placa que roda Java e conectar shields do Arduino. Então essa empresa foi genial. Essa placa está sendo testada, tem duas aqui no Brasil. Uma eu estou fazendo o teste, o outro o Fábio Veloso e o Bruno Souza estão testando. E provavelmente, ano que vem, a gente já deva ter ela sendo distribuída. A placa vai custar aqui uns $100, que essa é uma placa de prototipagem. Quando eu falo que é baixo custo, $5, é o chip para a indústria que vai fabricar placas com esse chip, tá certo? Mas mesmo assim, você pensar que você tem a máquina virtual já licenciada dentro desse chip, né, já é uma coisa bastante interessante. Você tem a máquina virtual licenciada, você tem o suporte da empresa, você tem a otimização que foi feita na máquina virtual pela Oracle. Enfim, esse chip que está bem ali em cima, ali, o Syntherion, é o chip que monitora árvores lá nas florestas dos Estados Unidos. É isso daí que eles usam. Muito bem, então, novidade para o pessoal de Arduino, né? Está chegando no Brasil, Concept Board, uma placa que roda Java, programa em Java, tem suporte a 3G e que aceita shields Arduino, e isso pode levar os seus projetos Arduino para um outro patamar, e isso facilita. Arduino, vocês já perceberam uma coisa, que o TCP/IP para Arduino é caro, né? Quando você fala em comprar um Arduino e um shield Wi-Fi para Arduino, sai caro pra caramba, né? Ou você compra aqueles Xing Ling que duram 15 dias, né? O device ele não aguenta nada, mas é caro. Então, quando você fala em ter placas com TCP/IP já embutido, essa é uma placa que tem o full stack do TCP/IP. Muitas vezes só uma licença de um bom TCP/IP custa os tal dos $5 ali, né? No Arduino, um shield, você pegar o Arduino mais um Ethernet shield, ambos os oficiais, sai mais caro que o Raspberry Pi. Então, hoje em dia, eu prefiro muito mais prover a conectividade TCP/IP através do Raspberry Pi e fazer a parte de real-time, de processamento, sensores, no Arduino, né? Bom, o Raspberry Pi, quem já tem um Raspberry Pi? Beleza. Todo mundo, quem nunca ouviu falar em Raspberry Pi? Vamos ver. Beleza. Pouca gente. Bom, o Raspberry Pi, esse computador revolucionário, ele é feito com um System on Chip, System on Chip, um SoC, né? Ele usa um refúgio de indústria, um chip que foi recusado pela Apple, era para ser no iPhone 1, e aí sobrou milhões desse chip na fábrica, e aí o pessoal dessa universidade estava desenvolvendo o Raspberry Pi, fez um mega negócio com essa empresa e usou esse chip que é um refúgio. Esse é um chip super sênior, é um ARM11, velho pra caramba e tal, que foi muito bem implantado no Raspberry Pi. Nós temos 512 de memória RAM, vídeo HDMI ou o composto, nós temos sistema de áudio, Ethernet, 2 USBs, tem GPIO com suporte aos protocolos de indústria, conector de áudio, conector de LCD, enfim, é uma placa bastante completa. E no Raspberry Pi, para quem nunca usou o Raspberry Pi, deixa eu pegar outro slide aqui. Bem, o Raspberry Pi, gente, a gente compra a plaquinha e
Posso começar por esse slide? Agora sim. Você compra a plaquinha, alimenta ela com uma fonte 5 volts, cuidado com a alimentação. Se a tua placa Raspberry Pi andar botando muito, você deve estar com pouca corrente ou com uma fonte ruim. Então você pluga uma fonte 5 volts. Lembrando que o Raspberry Pi, diferente do Arduino, ele trabalha com o padrão de 3.3 volts, né? Então ele não trabalha com o padrão 5 volts. Você pode plugar uma bateria, como no caso do meu robô. Eu tenho uma bateria de lítio polímero ligado nele, só que a bateria de lítio polímero ou é 7 ponto alguma coisa, é uma tensão 11.2 volts, 11.1 volts, né? E eu preciso regular essa bateria para 5 volts para poder alimentar o Raspberry Pi. O Raspberry Pi ele é alimentado com 5 volts e internamente ele pega esses 5 volts e regula para 3. Então ele trabalha com o padrão de 3 volts, apesar da fonte ser 5 volts. Cuidado ao ligar um Raspberry Pi em um Arduino. Se você pegar uma porta do Arduino e ligar numa porta do Raspberry Pi, vai queimar a porta do Raspberry Pi, porque a tensão da porta do Arduino é maior do que do Raspberry. Então tem que sempre tomar cuidado. Eu acho que a parte mais capciosa do Raspberry Pi é justamente essa parte da alimentação. O que eu fiz aqui então nesse robô, atrás dele tem um circuito regulador de aeromodelo, que é esse que está com a luz azul acesa. Ele é um cara chamado UBEC. Custa R$30, ele chega até 5 amperes. Então é uma maravilha para você alimentar coisas que puxam muita corrente, drenam muita corrente e precisam de 5 volts. Né? 5 volts é sempre desajeitado de regular, né? Não é? Porque pilha, você soma 4 dá 6. Né? Então, 5 volts, você precisa ter o regulador. Aí tem o regulador do Arduino, que é aquele maldito 7805, que ele pega o diferencial de tensão e dissipa em calor. Então, se você põe uma fonte 12 volts no Arduino, dependendo se você consumir pouca corrente, pôr o dedo no 7805, você vai ver que ele esquentou. Aí, dependendo da situação, você tem que pôr um dissipador de calor. Muitas vezes ele começa a pipocar quando você drena muita corrente. Então, o 7805 é um circuito que desperdiça muita corrente elétrica, inclusive. Então, o UBEC fica de dica aí para vocês que querem construir robôs autônomos com Raspberry Pi e querem alimentar ele. Bem, aí o Raspberry Pi tem o que de diferente? Bom, aquilo que eu mostrei, 512 de memória e tal, não é nada, né? Para nós o que importa é isso aqui. O nosso playground, né, da nossa trilha é isso daqui. Computador sem GPIO é um computador chato. Né? A gente quer ter portas digitais, portas de preferência analógica, PWM, para poder ligar sensores. Então o Raspberry Pi tem esse GPIO, comparado até com o GPIO do Arduino, é um GPIO tímido. Tá? Quem estiver procurando um GPIO mais parrudo, com mais portas, eu recomendo usar a placa chamada BeagleBone Black. Essa placa é fantástica, menos famosa que o Raspberry Pi, tem menos comunidade, mas é uma placa muito, muito legal. Então, aqui é onde a gente vai ligar sensores, pode ser sensor I2C, pode ser SPI, pode ser o ART serial, ou pode ser sensor que você liga direto nas portas digitais. O Raspberry Pi não tem, diferentemente do Arduino, não tem conversor analógico digital dentro do Raspberry Pi. Você precisa colocar um desses externos. BeagleBone Black já tem também o conversor. Bom, o Arduino, a gente já conhece que ele, plataforma livre, baseada no Atmega, programação C, bare metal, né? A gente não tem sistema operacional, ele é um RISC de 8 bits e tal, tem todas essas características básicas do Arduino, tão simples que você pode montar um Arduino em protoboard, né? Então aqui o Arduino só com o chip Atmega, né? Então o Arduino é a plataforma de prototipagem. É tudo baseado, o que importa do Arduino é o Atmega 328. Né? Esse é o coração do Arduino. Arduino é uma maneira fácil de você começar a aprender a lidar com o Atmega 328. Né? Depois que você aprende Arduino, o que você vai querer fazer é enxugar a placa do Arduino. Né? E aqui lá em São Paulo eles vendem vários mini Arduinos que só tem o chip mais as portinhas para você ligar o sensor, não tem o FT232 para conectar na USB, não tem nada disso, é uma placa bastante enxuta. Você consegue produzir placas Arduino aí a partir de 10, 15 reais, você consegue fazer placas Arduino. E essa é a beleza do Arduino, é a simplicidade, é a questão de você poder pegar um multímetro, medir as perninhas do chip para debugar, né? Ver se está mudando de nível de tensão. Tem até Arduino em papel, né? Então o pessoal faz Arduino também em papel. Muito bem, onde eu queria chegar aqui, Raspberry Pi versus Arduino. O Raspberry Pi, o Arduino, ele é a melhor plataforma para você dar os primeiros passos em desenvolvimento para microcontrolador. Eu nunca trabalhei com microcontrolador.
quero começar nessa área de eletrônica. Sem dúvida, o Arduino é melhor do que o Raspberry Pi para isso, porque você vai estar mais focado na parte eletrônica, na parte dos recursos escassos de um microcontrolador, etc. O Raspberry Pi é a plataforma ideal para você dar os primeiros passos em ARM com Linux. Poxa, nunca mexi com embarcados de alta capacidade que rodam Linux. Raspberry Pi é o cara. O Arduino ou o Atmega são extremamente úteis para controles dedicados. Imagina esse sensor que está na cabeça do robô, que é um sensor ultrassônico. Como funciona um sensor ultrassônico? Ele, por um dos olhinhos do robô, ele emite um sinal sonoro, espera voltar esse sinal sonoro, baseado no tempo, ele faz uma analogia entre tempo e distância. Então, ele transforma o tempo que demorou para bater o som e voltar, ele faz um cálculo, que ele tem a velocidade do som, né? E baseado na velocidade do som, ele deduz a distância que um determinado objeto vai estar lá. Muito bem, vocês perceberam que um sensor ultrassônico é um sensor temporal, síncrono. Né? Então, assim, eu preciso fazer o sensor ir lá e ficar esperando essa resposta. Imagina isso num sistema multitarefa. Você vai lá e dispara, faz a leitura do sensor de distância, ele manda. Aí você fala, agora roda o daemon do NTP, agora roda o SSH, roda o servidor gráfico, e o resultado já voltou. E você perdeu aquele resultado. Quando você vai ler o resultado, ele está deformado. Por quê? Porque o Linux vai dividir a tarefa entre vários processos, ele é multitarefa. Portanto, o Linux, do jeito que ele está aqui no Raspberry Pi, ele não serve para atividades de tempo real. Portanto, aí você fala, não, mas Vinícius, ei, tem um shield para Raspberry Pi, tem uma placa acessória para Raspberry Pi, que é uma beleza. Você pluga ela lá no I2C, ela já faz isso para você. Ela já lê o sensor sozinha e te dá o dado, e não, com precisão e tudo mais. Você vai ver como é que foi feita essa placa. Essa placa usou ou um Atmega, ou um PIC. Aí ela usou um microcontrolador dedicado para prover o processamento dedicado de tempo real. Então, os Atmegas são úteis demais. O Arduino, qual que é o futuro do Arduino? Você usar Arduino para fazer acessórios para o Raspberry Pi. Acessórios para essas placas todas que estão no mercado, que rodam Linux, né, embarcado, e que não tem a capacidade, você não quer colocar um Linux de tempo real, um RTOS no Raspberry Pi, porque isso já demanda de um conhecimento mais específico. Então, o Raspberry Pi vai prover processamento, segurança, TCP/IP, servidor web, enquanto o Arduino vai prover a parte de tempo real. Como eu falei, Arduino mais TCP/IP é caro, vale mais a pena comprar o Raspberry Pi do que comprar um shield Wi-Fi para Arduino. Bem, então é isso, aqui a explicação toda. O Raspberry Pi tem poder de processamento, o Arduino 2K de RAM, Raspberry Pi não é tempo real, o Arduino é tempo real. Raspberry Pi mais Atmega 328, ou Raspberry Pi mais Arduino, é o cenário perfeito, como eu faço aqui no caso, os robôs. Muito bem. Como o meu tempo até está meio... eu teria muita coisa, podia passar a manhã toda falando aqui, mas a gente tem, infelizmente, um time box aí. E a gente tem para Raspberry Pi, toda a plataforma Java. Aqui alguns projetos que o pessoal faz, essa pipoqueira roda Raspberry Pi, o robô está rodando Raspberry Pi. Nós temos agora, a Oracle otimizou toda a plataforma Java para rodar bem a máquina virtual no Raspberry Pi. O que significa isso? Significa pegar uma máquina virtual, que muitas vezes está fazendo 12 movimentos de registradores em assembly, para poder executar uma operação, e olhar e falar assim, isso no ARM do Raspberry Pi tem a possibilidade de se fazer com 5 movimentos. E aí os engenheiros da Oracle vão lá, pegam a máquina virtual e extraem o que há de melhor daquele microprocessador que é o ARM do Raspberry Pi. Então, nós temos performance hoje. Você pode pegar a máquina virtual open source do Java e instalar num BeagleBone Black, que tem mais clock, que tem mais memória, mas vai rodar com menos performance do que a máquina virtual que tem para o Raspberry Pi, porque a Oracle disponibiliza uma máquina virtual chamada Java SE Embedded, otimizada para ARM, e ela está com suporte aí até a processamento de cálculo de ponto flutuante, já via hardware, era uma deficiência que tinha no Java até 1.7, até um dos releases do 1.7, o cálculo de ponto flutuante no Raspberry Pi era feito via software, e isso causava uma certa lentidão. Hoje a Oracle já soltou no 1.7 o hard float,
Tá? Então, o cálculo de ponto flutuante é feito no chip, no ARM, não mais via software. E no JDK 1.8, novas melhorias ainda foram implementadas. Agora, outra beleza de se usar Java nos sistemas embarcados, vocês lembram quantas linguagens já existem baseadas em Java, que rodam na máquina virtual Java? Ano passado eram 100, hoje são 200 linguagens diferentes rodando em cima da máquina virtual Java. Scala, Groove, qual outra fala aí, Bruno? Clojure. Né? Então, no futuro, logo próximo, você vai poder usar Scala para desenvolver sistemas embarcados. Ruby, você vai poder usar PHP, JRuby, tudo rodando em cima da máquina virtual. Então, você vai pegar a linguagem que você gosta e se beneficiar de uma máquina virtual que está totalmente otimizada para os registradores e para o assembly daquele determinado ARM, né? E não precisa necessariamente, se a linguagem Java não é a sua linguagem preferida, você pode utilizar outras linguagens também para o desenvolvimento de sistemas embarcados. Bom, o que é legal é que, até aí, normal. Só que agora saiu a versão dos servidores Java para sistemas embarcados. E isso é o que está fazendo minha cabeça explodir de possibilidades, de ideias. Então, nós estamos falando que esse robô é um application server. Essa pipoqueira é um application server. Eu faço deploy de aplicativos UAR. Eu desenvolvo aplicativos Java, servlets, serviços REST. Essa é uma pipoqueira RESTful. Esse é um robô RESTful. Todos os comandos para ligar a pipoqueira, desligar a pipoqueira, eu posso acionar isso via REST. Isso é o Java Embedded Switch. O Java Embedded Switch é um servidor Java para sistemas embarcados. Ou seja, a gente está falando agora que aqueles caras que antes eram um cara que rodava lá dedicado, no portão da garagem, não sei o que lá, aquele cara hoje tem poder de ser um servidor. Pode, inclusive, participar de um cluster, de uma nuvem. Né? Então, parte do seu private cloud pode estar dentro dos seus sistemas embarcados. Né? Então, esse cara aqui é muito interessante, é o que eu estou mais explorando agora, é fazer implementações de Arduino com Raspberry Pi rodando dentro de servidores embarcados. Então, o Embedded Switch é um Java EE para sistemas embarcados, traz essa nova versão, esse novo paradigma para client-server. É muito útil para você receber uma requisição TCP/IP e para trás aqui do robô, eventualmente ele se comunicar via Zigbee com alguém, ele se comunicar via infravermelho com alguém. O robô ou a pipoqueira pode ser um gateway entre a internet e sistemas e protocolos de comunicação que não são compatíveis com a internet. RS-485, RS-232, tá certo? Então, isso nós chamamos de gateway. Aí você pode ter o quê? Você tem um servidor JV, você pode ter cache, persistência de dados. Então, o seu sistema de home automation, além dele ligar a luz, desligar a luz pelo iPad e tudo mais, que coisa que todo mundo já faz isso hoje em dia, existem milhares de produtos, o seu sistema pode ter um banco de dados MySQL rodando no seu sistema de home automation, gravando num banco de dados MySQL usando JPA, usando Hibernate, gravando os dados de quanto tempo a luz ficou acesa. Se a luz, aí ele pode, como ele tem também, além do servidor, hoje nós temos, disponibilizado pela Oracle, um cara chamado Oracle Event Processing Embedded. Então, eu posso ter Complex Event dentro do meu embarcado. O que é isso? Eu posso, sensor, vocês sabem que sensor é aquela coisa, você fala assim, qual a temperatura? 25, 25, 25, 42, 25, 25, né? Aqueles sensores de AUX, China, né? La Garantia Soy Yo, eles são sensores que precisam de uma normalização na amostra de dados. Você pode programar isso, beleza. Ou você pode usar um sistema de eventos complexos e falar, eu aceito que tem essa média, qualquer coisa que sair dessa média, eu quero que dispense automaticamente. Então, você declara isso num documento XML, não é nem programaticamente. Né? Então, você consegue ter o quê? A partir do momento que você tem um embarcado, que tem um servidor, que lê dados de sensor, que acumula isso numa base de dados e que consegue processar esses dados, nós estamos falando em smart devices reais, né? Devices inteligentes. Então, nós estamos indo para um outro paradigma. O Arduino vai ficar ali na ponta, fazendo o controle dedicado e tal. O Raspberry Pi vai prover todo esse lado que antes
era algo exclusivo para grandes servidores e hoje está no mundo dos embarcados, tá certo? Então, eu estou nessa aqui, já tem um ano falando sobre isso, dando várias palestras e estudando, fazendo pesquisa. Tive com os engenheiros da Oracle em Santa Clara, em janeiro desse ano, e, enfim, estou muito empolgado com as possibilidades disso tudo. Então, as arquiteturas agora, a gente fala server is everywhere. Né? Então, assim, todo mundo é server. Não tem mais essa client server. Não, é embedded cloud. O cloud é server, o embedded é server também. Tá certo? Então, vamos esquecer a ideia de server. As plataformas Java vão permitir essa integração aí com vários microcontroladores, o que, em termos de arquitetura, é muito, muito útil trabalhar com I2C, SPI e UART, sem você ter que escrever API para isso. A arquitetura Java end-to-end, você consegue usar Java desde o cartão até o seu servidor que está rodando na nuvem. Então, isso é uma outra coisa legal. E tem um roadmap recheado aí de novidades que está vindo da Oracle. Né? Vocês estão vendo aqui, gente, eu gosto da Oracle, não trabalho para a Oracle. Né? Eu estou com a camiseta aqui da Oracle, mas não é da Oracle Software. Essa camiseta aqui é a camiseta da Oracle do time da America's Cup. Então, não estou fazendo propaganda da Oracle, estou fazendo propaganda do barco da Oracle, que eu sou fã número 1 de carteirinha da America's Cup, e a Oracle conseguiu criar um barco que, com 20 nós de vento, consegue fazer 45 de contravento. Eu, que sou velejador, é um verdadeiro sonho, mas eu admiro muito o trabalho. Né? Todo mundo, quando a Oracle comprou a Sun, ficou, pô, e agora, o que vai ser da Oracle e tal? O que vai ser do Java? E falaram assim, o Java morreu. Né? O Java morreu mesmo. Ele morreu e aí ele reencarnou filho rico do Larry Ellison. Então, assim, o Java está mais forte que nunca. Bom, gente, agora vamos entrar aqui nos nossos devices, fazer uma demo rapidinho. Então, eu estou aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou abrir, eu estou no meu computador aqui, local, e eu vou abrir uma sessão de SSH com o robô. Então, vamos lá, vou entrar no meu robô, vou colocar aqui a senha Raspberry, que é o root aí do robô. Maravilha, estou dentro do robô. Vocês podem ver que a luzinha vai piscando à medida que eu vou me comunicando, o robô está via Wi-Fi. Eu vou entrar aqui no meu diretório Java, e eu vou inicializar o servidor Java, que vai disponibilizar esse robô via REST. E o que tem nesse robô? Eu tenho o Raspberry Pi e mais o Arduino. Na verdade, eu tenho 2 Raspberry Pi e 3 Arduinos nesse robô, porque a parte de baixo é independente da de cima. E eu estou usando a minha API, Things API, para Arduino. E olha só isso, ó. Red, Green, Blue, Thing. Isso daí é uma API minha, include thing.h. Thing.edge, Red, Green, Blue, Speaker, Distance, Light, Temp In, Alcohol, Temp Out, Humidity, Head e Servo Arm. Pois bem, eu fiz uma programação declarativa. Vinícius, como é que está o loop do seu Arduino? Olha o meu loop aqui, ó. Moleza. Esse é o código Arduino que está dentro desse robô aqui. Então, todos esses dados, porque eu tenho a API do Arduino, eu tenho a API do Java. Então, tudo que eu cadastrei no meu robô, eu vou poder acessar por HTTP, sem ter o TCP/IP no Arduino. O TCP/IP está no Raspberry. Como é que o Arduino fala com o Raspberry? Conexão serial, padrão, cabo USB, RxTX, aquela maldita API, né, que eu encapsulei dentro da minha, facilitando e corrigindo todos os bugzinhos de RxTX. Enfim, agora eu subi o servidor aqui no nosso robô. Né? Está aqui o servidor. Vocês estão vendo aqui que eu cadastrei o Red. Isso significa que eu posso fazer um comando assim, ó, 8080. Aí eu vou colocar aqui o nome do componente que está lá cadastrado no Arduino. Red está ligado numa porta PWM. Então vamos colocar aqui, ó, Red/255. Ele vai inicializar a comunicação com o robô e ligar a luz vermelha do robô. Eu vou mover a cabeça do robô. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui head e 1 grau, 179 graus. 1 grau, 90 graus. Enfim,
Está aqui, o meu robô está todo disponível via TCP/IP. Qualquer programador de qualquer linguagem que tenha acesso a HTTP pode hackear esse robô. Muito bem. Tendo isso, eu posso conectar em devices como eu vou conectar no meu celular Android e eu vou trocar uma ideia com o robô aqui. Então, vou usar o sistema de reconhecimento de voz do Google e eu vou perguntar para ele qual que é a temperatura ambiente. Antes, rapidinho aqui, que meu tempo está acabando, o pessoal já está chegando aí. Bom, temperatura 25 graus pelo sensor. Então vamos ver aqui. Android, qual a temperatura ambiente? Android, qual a temperatura ambiente? Espera aí que meu celular não está na rede aqui, tem algum problema com a rede minha aqui, espera aí. Só um minutinho. Conectou, vamos tentar de novo aqui. Espera aí. Cabeça para 170 graus. Beleza? Pelo menos um comando funcionou aqui. Vamos lá. Cabeça para 90 graus. Agora a última. Pessoal, tem como liberar o áudio aqui? Beleza. Android, eu bebi. Dá uma baforada aqui no meu nariz. Vamos ver se você bebeu alguma coisa. Ele vive falando que sim. Bebeu nadinha, não. Tá caretinha de tudo. Certo, gente? Então, aí o céu é o limite, né? Na verdade, nem é o céu é o limite, porque tem gente soltando satélite com Raspberry Pi, né? Com isso tudo. Então, a nuvem é para os fracos, né? A gente já está passando da nuvem. O tempo esgotou aqui. O Android também, no final, hoje, convido todos vocês a voltarem aqui no encerramento, pelo sorteio, e porque eu vou fazer o Android falar com a pipoqueira. Então, vocês vão ver um diálogo entre os dois e o Android vai ligar a máquina e fazer a máquina fazer pipoca, tá certo? Eu vou estar aqui, não tenho mais palestras hoje, só vou assistir algumas palestras de amigos. Durante a tarde estou disponível, quem queira trocar ideia comigo, ver mais detalhes e tal, tem muita coisa para ser falado. Fiquem à vontade, estou à disposição. Muito obrigado.